E aí, eu vou seguir, beleza? Eu vou seguir, até pelo tempo. Eu quero trazer uma pauta para vocês que a gente não ia trazer, a gente não ia falar disso, mas hoje, literalmente hoje, surgiu uma oportunidade da gente falar de um tema importante, que é a PL das 30 horas. Não sei se todo mundo aqui viu, não sei se vocês tiveram contato, mas está tramitando no Senado para a tentativa de aprovar o projeto de lei para 30 horas de teto de, teto de 30 horas semanais para profissionais da psicologia. Esse é um debate antigo, né? A gente está pelo menos desde 2017 nesse debate, mas ele ganhou força a partir de 19 e em maio agora desse ano foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Vocês têm noção que a nossa legislatura, Câmara mais Senado, mais reacionária que existe, pior que teve, se pudesse, tirava todos os direitos trabalhistas, precisou aprovar lá em maio na Câmara esse PL e agora está no Senado? Sabe por que é isso? Porque o debate dos direitos trabalhistas de redução de carga horária sem redução de salário está quente. E as pessoas querem se reeleger e elas estão preocupadas porque isso mexe com a população de verdade. A gente sabe que a extrema-direita tenta nos convencer de que as pautas importantes é banheiro trans e mamadeira de piroca, mas essa pauta eles não estão conseguindo tirar. E aí a gente tem que aproveitar. E como nós aproveitamos? Espera aí que eu vou colocar na tela. Vou colocar na tela. Vou duas coisas na tela para vocês. Que bonitinho, deu certo. Vou fazer até transição. Olha que legal. Ah lá. Vou colocar duas coisas na tela para vocês agora. A primeira é esse site do CFP. E aí, lá, se você não tiver, depois eu te passo, porque ou se alguém puder colocar no chat, porque eu quero pedir exatamente para todo mundo que puder entrar, porque o que a gente pode fazer nesse momento? Pressionar. Pressionar, porque é isso que funciona, e a gente tem que pressionar para aprovar isso com urgência, que é como está tramitando. Então aqui tem um textinho, esse texto até está um pouco defasado já está desatualizado, porque tem um resumo e ainda não tem algumas informações, mas a gente, além do texto, que ajuda um pouco a entender o que está acontecendo, tem este quadrinho aqui do lado. Vocês não estão vendo o meu mouse, né? Agora tá. Tem esse quadrinho aqui do lado para a gente pressionar os seus parlamentares enviando um e-mail para os senadores do seu estado. Então, o link estando no chat, depois vocês clicam aqui, coloca o estado de vocês. Vamos lá. E aí aparece todos os senadores e os e-mails deles e o texto para a gente já mandar. Então é só clicar, copiar, colar e mandar para pressionar os nossos senadores. Sinceramente, é constranger eles, porque se não fosse assim, eles não iam querer, não. Se não é pressão, isso não passa nunca. Então, tem essa ferramenta, é um momento bom, um momento importante da gente cutucar, então vamos cutucar. E, e aí, depois que vocês entrarem aqui e vocês lembrarem que o senador astronauta Marcos Pontes é o seu senador e isso fazer bater uma depressão, procure a gente, venha ser atendido com um psicólogo da Sameca, com um profissional da psicologia da Sameca. Quando você lembrar quem são seus senadores, a gente tá aqui, tá? Tá aqui para dar um suporte para vocês. Ninguém precisa lembrar sozinho quem são seus senadores. É um sofrimento que ninguém merece passar sozinho, tá? Sinto muito por lembrar vocês disso. Quando eu coloco essa tela, eu não consigo ver mais o chat. Aí, obrigado, Oni, o Olai. Tá, gente? Isso é importante da gente fazer essa pressão. E eu vou aproveitar também, porque esse tema surgiu hoje, não foi à toa. Esse tema surgiu hoje porque um camarada da Sameca, o camarada João Marcos, maravilhoso, já esteve no Farol Brasil conversando com o Jones. Com o Jones não, foi com o Eribaldo, né? Mas já esteve lá no Farol Brasil. Ele mandou um texto pra gente que entrou no nosso blog. E aí, eu não sei se vocês sabem que a Sameca tem um blog que está no nosso site. Então, se você entra no nosso site,
Lá em cima, aqui, tem o blog, ou rola a barra até lá embaixo o blog. Temos alguns textos, então, por exemplo, sobre janeiro, sobre, né, o que está acontecendo na Sameca? Aqui você vê bastante coisa, tem bastante informação e textos. Por exemplo, texto de Angela Davis, acho que foi a Angela que escreveu, inclusive. Esse do Fanon fui eu que escrevi. Tem alguns textos aqui legais. E um deles foi incluído já agora, é este, que foi escrito pelo camarada João Marcos. E maravilhoso. Recomendo muito a leitura, o camarada manda muito bem. Só vou pincelar brevemente, porque eu já falei bastante sobre isso, mas ele traz um ponto importante que é isso, como a gente, às vezes, igual professor, as pessoas às vezes acham que o trabalho de professor é só o da sala e tem o trabalho invisível, né, de preparar a aula, corrigir prova, enfim, estudar, fazer um monte de coisa. Às vezes fica essa impressão também para a psicologia, o quanto que, na verdade, tem muito trabalho invisível. E o debate do tempo de atuação, ele passa por isso também, né, ele perpassa por isso também. Tem um ponto aqui que eu tinha adorado. Deixa eu achar. Aqui, ó, o que eu estava falando, né? É esse aqui. Então, são várias as contradições que podem conduzir a um quadro como esse, mas uma das principais é justamente a intensificação do ritmo de trabalho promovida por uma ideologia que reduz o trabalho do profissional ao somente atender. Não sei se vocês já passaram por isso, eu comecei minha carreira profissional dando aula de inglês, e eu passei por isso no inglês, que era pessoas perguntarem, mas você trabalha ou só dá aula? E hoje em dia tem essa, né? Você trabalha, você só atende ou você trabalha também, né? É isso. Nessa perspectiva, todas as demais atividades são relegadas à condição de tempo improdutivo, entre muitas aspas. E o cuidado, por sua vez, deixa de ser compreendido como uma prática que exige tempo e ética, passando a ser gerido como uma mercadoria produzida em série. E, gente, isso também é muito adoecedor para quem atende, mesmo na clínica, né? Aqui, o texto dele também foca bastante nos profissionais de saúde e do SUS, do SUAS, né, da assistência. Mas até quem atende na clínica também passa muito por isso, porque é o que a gente combate, por exemplo, da precarização da pessoa trabalhadora em convênios médicos, em plataformas, porque o que a pessoa recebe é tão pouco que exige com que a gente tenha, assim, extensíssimas horas de trabalho, e isso adoece a pessoa que está atendendo, porque você consegue, quem não é psi ou profissional da saúde, você consegue imaginar a carga você atender 8 pessoas num dia, ouvindo piores coisas que elas estão passando, né? Porque é para isso que a gente está lá, mas a carga e a estafa mental que isso causa, isso é invisibilizado. Eu acho que o camarada colocou muito bem aqui, me fez pensar muito nesse, sei lá, nessa precarização que nós sofremos. Essa palavra que eu queria achar. E aí, fica aqui a referência, então, o texto do camarada João Marcos Leão Roldão, militante da Sameca. Maravilhoso. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de conversar com o João, inclusive talvez seja em breve, estou conversando com ele, talvez começo de setembro ele seja um dos convidados aqui. Vai ser certeza que vocês vão adorar, porque o João é maravilhoso. Certo, gente? Pauta vencida. E aí? Vocês estão bem? Edu Burek, que pergunta como faz para trabalhar na Sameca. Essa é uma ótima pergunta. Eu vou te dizer que a gente, como eu disse, né, no final da live, a gente vai ler as perguntas do Instagram e a gente vai responder algumas. E essa, mais ou menos essa, foi a que a gente mais teve. Foi a pergunta que mais recebemos. Então eu vou sim falar um pouco disso, mas já te adianto. Esse tema é tão recorrente em perguntas que a gente vai ter um dia específico só para falar disso, ou pelo menos um bloco inteiro só para falar disso, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sim quando a gente chegar no bloco das perguntas. Porque antes disso, nós vamos passar pelo bloco da entrevista. E aí, camarada Ângela, se você quiser pedir para entrar na sala,